Olá, vamos para mais uma aula nossa de português. Hoje a gente vai estar estudando sobre período composto. Então, você deve lembrar que nós já estudamos que período é uma frase constituída por uma ou mais de uma oração. Aí ela pode ser simples, quando é organizada com apenas uma oração, e pode ser composto quando é organizada com mais de uma oração. Agora a gente vai ver como se dá essa questão do período composto, né? Então, o período composto é a reunião de ideias por meio de duas ou mais orações. E essa articulação de oração em um só período pode ter aí 3 processos, que são esses processos que a gente vai passar a estudar para a gente ter mais compreensão sobre. Então, o período composto é aquele que é formado por mais de uma oração, né? Então, vamos usar o exemplo para que a gente possa captar esse sentido. O ouro mudou tudo, atraiu gente. Então, aqui a gente tem um período composto que a gente pode mostrar aí qual é a primeira oração e qual é a segunda oração. A primeira é essa, o ouro mudou tudo. A segunda, atraiu gente. Então, essas duas orações podem ser ligadas também por conjunções. O ouro mudou tudo e atraiu gente. As orações independentes possuem sentidos isoladamente, que não dependem de outra oração para ser entendida. Dizemos que são orações coordenadas. Então, as orações coordenadas não têm a necessidade de vir complementada com outra oração para que ela venha fazer sentido, ok? Aí, esse tipo de oração não só ele exerce função sintática em relação à outra. O prefixo co da palavra coordenação indica aí companhia, igualdade. Portanto, coordenar significa ordenar junto, lado a lado. Essas aí são as orações coordenadas. A oração coordenada é aquela que é independente sintaticamente. O período formado por orações coordenadas chama-se período composto por coordenação. Ok? Entendido. Quanto a classificações das orações coordenadas, nós temos 2 tipos. Nós temos as coordenadas assindéticas e temos as coordenadas sindéticas, certo? A oração coordenada, que a gente já viu que são as independentes, ela tem a sua classificação, que podem ser as coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. As coordenadas assindéticas, né? Exemplo, falando, aliás, sobre o que são orações coordenadas entre si que não são ligadas por conectivo, ou seja, não vem introduzida por conjunção, são apenas justas postas. O prefixo a de assindética significa aí sem, ausência, ou seja, sem sindeto, né? Ausência de um elemento de ligação. Essas orações assindéticas, né, são aquelas que não vêm precedidas ou ligadas por esses elementos, ok? Aí, exemplos das assindéticas. Ela gosta de tutu de feijão. Eu não gosto. Estou com pressa. O filme começa daqui a pouco. Comeu muito feijão. Pururuca ficou com dor de cabeça. Ok? Então, aqui a gente vê que nessas ligações dessas frases, dessas orações, né, não vem ligadas por conectivos, certo? Agora, as coordenadas sindéticas, ao contrário da anterior, que não vem ligada por conectivos, elas são orações coordenadas entre si, mas que são ligadas através de conjunção coordenativa.
ou seja, ela vai vir introduzida por uma conjunção. Esse caráter vai trazer para esse tipo de oração uma classificação de acordo com a ideia que ela vai ser expressada na frase. Aí as orações coordenadas sindéticas são classificadas em 5 tipos: as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, que nós veremos agora. Exemplo das coordenadas sindéticas: ela gosta de tutu, de feijão, mas eu não gosto. Aí ela é uma oração coordenadas sindéticas adversativa. Estou com pressa, pois o filme começa daqui a pouco. Aí é uma oração coordenadas sindética explicativa. Comeu muito feijão, pururuca, portanto ficou com dor de cabeça. Aí é uma oração coordenada sindética conclusiva. Quando fala das classificações, então a gente vai expressar. Quando é que ela vai ser aditiva? Quando ela vai expressar uma ideia de que se adiciona à oração anterior. Principalmente, as principais conjunções que vem aí nas aditivas é, nem, mas também, assim como. Aí as adversativas, ela vai estabelecer uma relação de oposição às principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo. As alternativas, que vai estabelecer uma relação de alternância entre as orações, As principais aí são ou, ora, ora, quer. Temos também as conclusivas, que vai indicar conclusão de consequência. Principais conjunções são essas: logo, portanto, por conseguinte. A explicativa, que vai indicar uma explicação e uma justificativa. As principais conjunções são pois, que vai vir aí antes do verbo, porque, que, ou seja, na verdade, assim, isto é, certo? E etc. Aí nós temos o período composto por subordinação. Vamos lá. Período composto por subordinação. É formado por uma oração principal e outra ou mais orações subordinadas. Assim, as orações nesse período são chamadas de principal, onde ela vai conter a ideia mais importante do período. A subordinada vai expressar a ideia dependente da oração principal, ou seja, a oração vai ser subordinada à oração principal. Ok? Vamos aos exemplos. O sol deve encolher até que fique do tamanho da terra. Nessa oração, nós temos a oração principal, que é qual? O sol deve encolher. Que aí sabe que é a principal. Até que fique do tamanho da terra, aí é uma subordinação. Aí vai ficar com oração subordinada. Aí temos também, esperamos que as mudanças do sol não sejam tão radicais. Aí a oração principal é esperamos. E a oração subordinada vai ser todo o restante depois do que. Aí o período composto por subordinação, este tipo de período ele é formado por uma oração principal que é complementada com uma ou mais orações subordinadas. Estas orações poderão exercer função de sujeito, complemento nominal, adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, certo? Que aí é questão da gente estudar isso aí mais pra frente. Tem várias formas de oração subordinadas. Ou seja, a oração subordinada deverá fazer sentido à oração principal e será o seu complemento sintático.
Exemplo: a polícia sabia que havia pessoas no prédio. Então, qual é a oração principal? Do que é que eu venho expressar aí? Que a polícia sabia. O restante, depois do que, vai ser aí complemento desta primeira oração principal. Então, a polícia sabia a oração principal. Aí, que havia pessoas no prédio será objeto direto. Logo, portanto, nós temos aí uma oração subordinada objetiva direta, certo? Temos outra. Quando eu voltar, farei o jantar. Qual é a oração principal? O que é que eu estou querendo falar? O que é que eu vou fazer? Vou fazer o jantar. Então, a oração principal aí é: farei o jantar. Agora, quando eu voltar, está sendo aí um advérbio de tempo. Então, será oração subordinada adverbial temporal. Ok? Entendido? Então, essa foi a nossa aula falando sobre a estrutura dos períodos compostos, onde a gente viu que o período composto ele é formado pelas orações, né? Pelas orações são divididas em coordenadas, né? Pela coordenação, subordinação, e as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e assindéticas, certo? Essa foi a nossa aula de hoje.